galera, estamos começando aqui mais um Dream Podcast, segundo episódio desse especial que a gente está fazendo sobre o livro do Jordan Peterson, 12 regras para a vida, um antídoto para o caos. Fabiano, estou muito feliz da gente seguir nossas gravações no segundo episódio e a gente vai falar hoje sobre a segunda regra, lembrando que vão ser 12 programas e cada programa a gente vai falar sobre uma das regras desse livro. Minha convidada, minha amiga hoje, Fabiana Pinhata, ela é formada em administração de empresa, com pós-graduação em Harvard, Stanford e Cambridge. É sempre um trava-língua falar. Muito obrigado por você ter aceitado o convite e a gente seguir agora nossas gravações com o segundo episódio. Obrigada, Bruno. Eu adoro vir aqui. É um prazer falar de Jordan Peterson, conversar com quem entende, né? Porque é bom também, viu, Bruno? Preciso te falar isso. Bater bola com quem entende, né? Porque muitas vezes a gente fica meio num ambiente onde as pessoas têm outro tipo de comunicação, né? E o Jordan Peterson, ele dá uma entrada aí em algumas questões filosóficas, metafísicas, né? Nessa regra que a gente vai ver sobre isso, né? Até religiosa, né? Como... Sim, esse capítulo é bem polêmico, né? Só para situar a galera, caso você não tenha assistido o primeiro episódio, no primeiro episódio a gente fez uma introdução, Sim. A gente contou um pouquinho quem é o Jordan Peterson, a gente fez uma introdução sobre o livro, as ideias que tá nesse livro, então a gente vai seguir hoje, né, com a regra 2. Muito importante, eu acho, né, que para quem vai assistir esse episódio, ou qualquer um que entre, né, nos episódios, assistir o primeiro, porque a base do livro, né, o escritor, eu escrevi um livro, né, tenho o meu livro, a base todo o raciocínio do escritor, ela se dá nesse primeiro capítulo. Então é onde ele fundamenta tudo onde ele quer chegar, e aí depois ele vai só, né, tirando as pepitas, e aí a gente vai concluindo o raciocínio dele. Então é importante entender ali como que ele coloca, né, a questão do costas eretas e ombros para trás, né, que é a questão da posicionamento, da postura, e como que isso agora vem para essa regra, né, que é a regra 2, que é cuide de si mesmo como cuidaria de alguém sob sua responsabilidade. Foi até interessante que no último programa a gente conversou com a veterinária, a Carol, e fazendo já um crossover link com esse episódio, né, esse link, que a gente fala nesse episódio sobre como que as pessoas estão tão sentimentalmente conectadas com os animais e como que algumas pessoas cuidam melhores dos seus animais que de si próprias. E ele explica que ele fala nesse livro muito, né, sobre isso, o porquê que as pessoas dão mais importância para cuidar dos seus animais, que tem um autocuidado. Sim. Então é muito interessante como que a Fabiana vai abordar hoje, vai explicar para a gente de forma muito bonita. Porque ele desenvolve isso dentro de uma questão muito, muito cotidiana. Que ele começa, por exemplo, aqui o capítulo falando, imagine que um remédio seja prescrito para 100 pessoas, considere o que acontece a seguir, 1/3 delas não compra, e os outros 67, uma parte não vai tomar corretamente, e só 1/3 vai tomar certo, né? O que acontece com esses 2/3, né, da população, desse cenário aqui que ele coloca, por que essas pessoas não vão se cuidar? E aí ele parte do princípio, e ele pode falar isso, né? A gente falou isso no primeiro capítulo, no primeiro episódio, ele pode falar isso porque ele clinicou, né? Ele esteve dentro de consultório, ele não foi só um professor em Harvard, na Universidade de Toronto, ele esteve em cena, né? Que é o que a gente sempre fala. Assim como, fazendo um parênteses aí, quando eu sempre brinco, né, com alguns alunos, algumas pessoas que procuram coaching, procuram mentoring, procuram pessoas que têm uma postura para conversar, para falar tal, mas nunca chegou em lugar nenhum, nunca teve assim um cargo de chefia, de liderança, nunca teve que participar de reuniões onde teve que, né, massacrar o oponente, entre aspas, né, para poder ganhar tal vaga ou para fazer tal execução. E aí vai lá ensinar a pessoa a fazer isso. E aí a pessoa vai tentar aplicar isso no dia a dia, ela trava porque ela fala, não dá. E aí quando ela vem conversar com uma pessoa que
passou por isso, é outra coisa. Aí a pessoa fica, ela até meio que buga, né? Eu tenho uma amiga que ela tá fazendo carreira aí numa empresa e ela fala, eu já gastei tanto dinheiro com pessoas, né, que me deram um mapa da mina e conversando com você, comendo uma pizza com você, conversando com você, eu aprendo 1000 vezes mais como eu tenho que lidar do que com essas pessoas, porque eu vivi a prática de uma multinacional, de carreira e tudo mais, né, Bruno? Muitos anos. E ele faz isso, então eu considero muito pessoas que fazem isso. Ele esteve em consultório. Então ele sabe que essas pessoas, elas realmente não cuidam de si por uma questão de autodepreciação. E é muito interessante a gente ver como que ele vai abordando isso. Ele fala, até, não lembro se é já no início do livro, mas ele fala que cientificamente comprovado em dados, né, vamos dizer assim, ele fala que a gente tem isso há 500 anos somente, né? Sim. Só que ele sempre pauta muito no livro dele a importância da origem de tudo, né? Então ele sempre fala sobre os milhões de anos que isso está conosco, né? Ele vai lá em Gênesis, né? Ele fala, né, que isso começa em Gênesis. Eu até trouxe aqui os 4 livros de Gênesis, o estudo de Gênesis que eu já tinha feito quando eu era menina e depois fiz agora esses tempos de novo. Quando eu comecei, exatamente quando ele fez esse livro, eu comprei esse livro logo quando lançou e isso daqui foi antes da pandemia. O outro livro dele, que é Além das 12 Regras, ele já fez depois, né, da pandemia. E aí, quando eu vi que ele tocava em Gênesis, eu falei, nossa, mas deixa eu ver como é que isso se articula com a religião, com a parte mesmo assim, né, de você ir lá na Bíblia e buscar informações. E ele é detalhista aqui, então você vê que é uma pessoa que realmente conheceu ali, foi ali dentro do Evangelho para falar que a questão começa, né, aqui ele fala, quando... o homem primeiramente, ele deixa de acreditar no sentimento, no feeling, naquela coisa que vem dele, do tipo, pô, eu tenho que me cuidar porque eu sou uma vida. Né? Esse princípio de você pensar em você, porque você simplesmente tem a graça da vida. Então, de você falar, não, eu vou cuidar de mim porque não eu mereço ser cuidado no sentido desse merecimento que as pessoas pregam hoje, mas no sentido de que eu acordei hoje, eu estou vivo, eu entendo que tudo tem um ciclo de vida e de morte, então isso é o suficiente para eu cuidar de mim. E ele fala que isso foi sendo tirado do homem, né, antes de entrar ali na parte da religião, ele fala que isso foi tirado do homem por pessoas, foi sendo tirado do homem através de pessoas como Descartes, como Rousseau, como o próprio Nietzsche, Karl Marx, pessoas que tiveram a vida toda bagunçada. A vida delas era bagunçada, a vida delas era totalmente desconectada de crenças e de situações cotidianas que as fizessem pensar em cuidar delas. Um morre de uma doença que não cuidou, o outro se mata, o outro, né, tem questões seríssimas aí, não cuidavam dos filhos, mas que são pessoas que fizeram manifestos e manuais para cuidar da humanidade. Então ele fala, a partir do momento que a gente deixa que essas pessoas, algo científico, ele fala, uma vez que somos tão científicos agora e tão determinantemente materialista, fica muito difícil para nós entendermos a visão do existir antes de tudo isso. Então, assim, na verdade, quando você pensa na existência desse homem criado, que foi colocado num jardim, que tinha a presença de Deus no dia a dia, né, que peca e é expulso desse lugar e mesmo assim, né, tem ali o recomeço, né, tem o recomeço de uma nação, de uma civilização que depois é abençoada por esse mesmo Deus, quer dizer, um recomeço de uma história entre o homem e Deus de novo, que só isso já seria o suficiente para você ser alguém que cuida de si. O princípio do materialismo faz você dizer assim, não, eu não sirvo para nada mesmo, eu sou essa porcaria mesmo. É como se Adão e Eva, quando fosse expulso do paraíso, eles meio que pensassem assim, acabou, não temos mais paraíso, agora vamos esperar a morte aqui mesmo. E aqui nós vamos morrer de fome, vamos morrer de frio, vamos morrer de sede. Eles não fossem atrás da caça, eles não fossem atrás do trabalho, eles não fossem se procriar, multiplicar, entendeu? Assim, mesmo eles sentassem ali e se sentissem vítimas, mas ao mesmo tempo amaldiçoados pela vida e se depreciassem. Por isso que essa questão do materialismo, ele trata disso, porque o que é o materialismo? O materialismo é você olhar para essa situação e dizer, é isso mesmo que acontece, né? É a vida sem Deus, é o que Nietzsche falava, né?
Nietzsche falava, Deus está morto. E agora, vocês vão fazer o que a partir disso? Mas ele fala isso talvez provocando as pessoas a uma questão muito mais... vocês mataram Deus, né? Vocês disseram então que Deus está morto, que vocês podem fazer o que vocês quiserem. E agora, vocês vão fazer o quê? É o niilismo. Então, essa questão de você não cuidar de si vem muito da questão do niilismo, de você não ter o porquê cuidar de si. Por que você vai cuidar de si? Para ficar em que jardim que não existe mais? Para andar com que Deus que já não existe mais na sua vida? Entende? Você vai tirando coisas da sua vida através do materialismo, que é quando você olha para a situação e vê o fato mesmo, e aí a gente vai entrar na questão de ordem e caos. Quando você olha para um fato e reconhece aquilo como ordem, você pode colocar aquilo como um fato positivo. E aí, quando você olha para aquilo e vê aquilo como caos, você vê aquilo como fato negativo? Muitas vezes não. Só complementando o que você falou, voltando no primeiro capítulo, dentro dessa linha de pensamento que você compartilhou, ver a situação dentro de como você comentou, né, entra muito também sobre a abordagem da pessoa ser um mimizento, né? Sim. É tipo, eu vou ser a vítima, não sou o protagonista da situação, e isso gera toda essa situação, né? Sim. Que tem essa bagunça. Por isso que ele linka com Gênesis, porque aonde que ele vai explicar o início dessa situação de autodepreciação? No início do fundamento, porque você nasce, você é cuidado, via de regras. Claro, tem muitas pessoas que têm uma história de vida triste, onde não foram cuidados. Mas a maioria das pessoas, elas cuidam de quem ela, né? A mãe cuida do filho, o filho cuida da mãe, cuida dos amigos. Aí ele vai falar aqui do cachorro, que você acorda de madrugada para dar o remédio para o seu cachorro. Você sai na chuva, na tempestade para correr para o hospital com seu filho. E se às vezes é você fala, deixa eu ver. Tá com uma tosse, tá com alguma coisa, fala, deixa eu ver. Uma vez, né, o Augusto, ele sei lá, fica doente, eu já fico super apreensiva, já fico super alerta. E comigo, eu fico vários dias, às vezes, né, protelando uma ida ao médico. Até uma vez que eu quase tive pneumonia feia. E a médica falou, mas por que você ficou 10 dias tossindo? Por que você não veio? Você deixaria seu filho tossindo? Ela falou isso pra mim. Você deixaria seu filho 10 dias tossindo sem vir ao médico? Eu falei, não. Ela falou, então, por que você fez isso? Então, na verdade, é uma questão de a gente entender que tudo isso que é experimentado, ele fala aqui, nessas coisas que são experimentadas, que tem essa visão do drástico, né, que a gente vai experimentando e vai meio que colocando essa coisa do drama, do romance, né, tem que ter um lugar que isso começou. Por que você faz da sua vida um drama? Por que você faz da sua vida um romance? De onde que você começou a tirar isso? E aí ele vai buscar isso no início de tudo, né? Então ele explica que a partir desse mundo caótico onde houve a palavra de Deus, né, dizendo, haja luz, então houve luz, as coisas começam a tomar forma a partir de um posicionamento, né, de ordenança. Então, quando você coloca também esse princípio na sua vida, de que você tem que cuidar de você primeiro, para depois você cuidar do outro, que é coisa do avião, né? Tá caindo a máscara do avião que ele fala, né? Põe em você. Você já passou turbulência de avião? Não, é um horror. E aquele negócio fala assim, coloca a máscara em você primeiro para depois você colocar na pessoa que você ama. Eu fico pensando, meu Deus do céu, se isso um dia acontecer comigo, eu preciso ter muita coragem para não querer colocar no meu filho primeiro, entendeu? Esse autocuidado. Mas é o princípio. Que ele fala, que nem a gente falou aqui muito sobre o lado da saúde, né? Esse autocuidado, que você citou o exemplo dessa quase pneumonia. Mas esse autocuidado que ele fala muito nesse início, também é esse autocuidado de forma geral e como que isso reflete também no mundo, na sociedade, nas pessoas ao seu redor. Porque você imagina, se você não está bem, como é que as pessoas que vão estar ao seu redor, como que isso vai refletir num todo, na sua casa, no seu emprego? Sim. Então, esse autocuidado que ele fala, eu entendo que também esse autocuidado, tipo,
poxa, vamos trazer isso para um cenário de uma empresa. Então se eu me cuidar, então eu vou estudar, eu vou me preparar melhor. Sim, ele fala Eu não isso, vou né, ser lá o na frente. mimizento Sim, ele fala no encerramento do livro, né, que você tem que ter essa... Porque como que você vai ser uma pessoa que vai dar o bem-estar pro próximo se você não consegue? Aí ele tá começando a desenrolar o fio para depois ele dizer aquela famosa frase, né, arrume o seu quarto antes de querer arrumar o mundo, né? Então ele começa a desenrolar exatamente isso que você tá falando. E é muito legal que a gente falou, voltando a falar o que a gente falou no primeiro episódio, essas conexões que ele faz no livro. Sim. Então parece que ele vai lá longe, né? Tipo, longe, que ele vai lá no Gênesis, na origem de tudo, mas ele tá trazendo a base para explicar o cotidiano. Como que isso vem... Porque como é que ele explica isso para uma pessoa que está lá no consultório dele? Como é que ele vai falar? A pessoa fala assim, mas eu não tenho vontade, eu não gosto de cuidar de mim. A pessoa se perde ali, conexão com o corpo, com a alma. Como é que ele vai fazer para falar para ela? Onde é que ele resgata ela? Vai, palavras de incentivo? Não. Ele tem que dar o fundamento para ela de como que ela chegou nisso. E aí ele insere o conceito do caos e da ordem. Ele começa a dizer o seguinte, a partir de um mundo caótico, se há, então, uma ordenança de ordem. E dentro desse mundo de ordem, ainda acontece o caos, porque o jardim seria o mundo de ordem. E ali dentro acontece uma outra situação de caos. Então ele fala que o caos é o domínio da ignorância em si, é o território inexplorado. Então, quer dizer, Adão não sabia que aquilo ia acontecer com ele. Ele estava dentro de uma ordem e aí, de repente, acontece uma coisa inesperada, que é vir, né, ali o convite para comer do fruto, né? E aí ele cai e tem a situação ali dele serem expulsos. Então é uma situação inesperada. Geralmente o caos ele vem de uma situação inesperada e a ordem vem de uma situação de um território explorado, que é de um território que você conhece. Então ele dá algumas... Ele diz ali, a ordem é quando você está com o seu emprego legal, você está com a sua saúde legal, você está com as suas contas em dia, você está com com a sua agenda sendo executada. E o caos é o contrário, o caos é a doença, o caos é aquela traição, o caos é aquele amigo que te passou uma rasteira, é aquela situação que você não estava esperando e de repente ela aconteceu. Ele faz inúmeras reflexões, exemplos para qualquer pessoa se ver, eu acho que ali nessa situação e interpretar que o caos é um momento ali que vem esse choque, né? Sim, mas do inesperado. Inesperado, que também é o momento onde você consegue fazer esse crescimento. Exatamente. É aí onde ele toca na pessoa, porque ele diz o seguinte, tá bom, o caos chegou, é o inesperado, mas o inesperado, será que é sempre o provocador de algo ruim? Será que essa questão do caos não é também a questão de não ter essa estabilidade? Porque uma coisa, ele chega a dizer, uma coisa que está muito na ordem vai chegar a ser uma coisa, por exemplo, um governo ditatorial, uma coisa muito engessada. E uma coisa que está muito no caos vira uma anarquia. Então, aí ele dá ali, né, a questão do yin e do yang, né, que eu não sou muito ligada nessa coisa, né, dessa filosofia, mas é a questão de você não ter o equilíbrio, não é a vida equilibrada, porque a vida equilibrada você vai colocar é você buscar estar sempre ordenando o caos dentro das possibilidades que você tem, sem você buscar a vitimização ou não vou fazer. Não vou tocar nisso daí, porque isso daí é o que aconteceu comigo, que é a questão lá do começo de Adão, por exemplo, sair do jardim e não fazer nada, entendeu? Falar, não, se autodepreciar. Aconteceu isso comigo, acabou, não vou mais fazer mais nada. Sabe quando... Eu acredito que ele deve ter recebido pessoas ali dentro, mais pra frente, né? Ou em algum livro ele fala isso, que eram pessoas, por exemplo, que chegavam lá e diziam, olha, eu fui traído e depois disso nunca mais me recuperei. E aí a pessoa, ela mostra a foto dela, super bonita, uma pessoa bonita, e de repente, assim, ela vai se acabando mesmo por causa de uma situação inesperada, de caos, que ele poderia, de alguma maneira, ter não se autodepreciado, mas sim ter se posicionado em ordenar aquele caos. E aí ele fala que esse princípio está em nós, por isso que ele vai buscar isso lá em Gênesis. Ele fala, viu, Adão, quando aconteceu isso, não se prostrou, não ficou ali se vitimizando. Ele
acatou aquilo que ele tinha feito, ele entendeu que foi algo que trouxe o caos para eles, algo inesperado, mas ele já tinha explorado a ordem, ele já sabia o que era a ordem. Aí é o princípio que eu acho muito legal, Bruno. Quando você vive na ordem, quando você procura percepções, experiências de ordem na sua vida, quando você já começa a dar um direcionamento mais ordenado, caminhando com Deus, que ele fala essa palavra que eu acho muito bonita, quando você já caminha no jardim com Deus, você já aprende muito da ordem. E aí quando vem situações inesperadas, por mesmo que elas sejam, te tragam o caos e você seja expulso desse paraíso, você sabe andar com Deus, você sabe andar na ordem, entendeu? Eu achei muito bonito isso, falei, cara, é verdade, né? Porque a questão física do jardim não existia mais para ele. Então, a questão física dessa pessoa que foi traída já não existia realmente mais, não existia mais aquele casamento ali, ou aquela relação. O lance de Adão, né, é quando ele come o fruto da árvore do conhecimento, né, do conhecimento. Então ele tem essa quebra do que seria a ordem e ele consegue aí discernir o que melhor, vamos dizer assim, as coisas, e é onde que ele tem a percepção que ele está sem roupa, daí até Deus. Sim, ele fala, né, do macaco nu aqui, né, que você na verdade você tem vergonha, né, do caos, porque você descobriu que você tá nu. Então você fica envergonhado. Então o que você vai fazer com essa vergonha? E eu acho muito interessante, só para refletir, trazer mais um ponto sobre esse lance dessa nudez, né, que né, ele fala do macaco e do Adão em si, mas trazendo para do caos e ordem. Quando você está na ordem e acontece o caos, que você falou sobre isso, eu acho que é o momento também que normalmente que a pessoa tem essa percepção de uma fragilidade dela como pessoa. Com certeza. Então é nesse momento que a pessoa tem essa percepção, que nem no caso ele faz a reflexão de Adão, que né, é a nudez, mas é naquele momento que você percebe um erro, uma coisa sua. Então tipo, você se vê fragilizado. Com certeza. E se você se coloca, vamos pegar nessa linha aí, e se você se coloca exatamente sentado à porta do jardim, fragilizado, nu, expulso, e ali você fica, você vai se autodepreciar. Tudo que acontecer ali com você, vai chover, vai tempestade, vai vir leão, vai vir urso, vai vir as coisas que vai falar, você não vai se posicionar, você não vai colocar costas para trás, ombro ereto, né? Você não vai ter posicionamento de enfrentar aquela situação, você não vai se proteger a Eva, você não vai querer ser forte, né? Que é a questão que a gente falou no primeiro capítulo. Então você simplesmente vai deixar as coisas acontecerem e aí você vai ser aquela pessoa que vai lá no final, depois procurar o Jordan Peterson no consultório e dizer, olha, eu não me cuido. Estou esperando a morte, eu estou esperando, não cuido da minha, sei lá, minha diabetes, da minha... qualquer coisa aí que as pessoas tenham e não se cuidam. E deixam a coisa rolar até as consequências finais, entendeu? Então, olha como o princípio está lá, de você não perceber que realmente há uma nudez. Ele coloca aqui, ó, a ordem é Deus. Quem mantém os registros e distribui a recompensa e punição. Então, quer dizer, a ordem é ele, a ordem está com ele. Ele que vai dizer o que é, o que não é. Ai, Fabi, mas eu não sou cristão. Eu falava assim, às vezes, para os meus alunos, quando eu explicar coisas, né? Ou mesmo nos treinamentos, alguém falava, ai, Fabi, eu não sou cristão. Eu falo, então eu não sei como te explicar a vida. Eu não sei como que você pode entender a vida de outro jeito. Então, você tem que procurar uma pessoa que vai te explicar de um outro ponto de vista, porque a vida, para mim, só tem fundamento quando você acredita em Deus. O princípio da vida é Ele. Eu não consigo te explicar a vida de uma maneira que não tenha Ele como fundamento, pelo menos, da criação. E de o onipresente de tudo isso. Então, às vezes, eles falam, mas então o que eu posso fazer, professora? Então, vai ler algum livro chinês e ver as particularidades ali, Sun Tzu, alguma coisa que tenha a ver um pouco... Aí, nos últimos semestres, eles iam falar, nossa, é mais fácil ler a Bíblia, é mais fácil acreditar no que está na Bíblia do que você entender as articulações que o homem vai fazendo, porque é isso que está falando. Deus é a ordem, Deus distribui o negócio. O homem, ele acaba criando uma segunda versão daquilo que já foi criado. E não há o que crie. Você consegue criar água? A gente sabe a fórmula da água. Não cria água.
Você consegue criar cria humano? Você cria mesmo um humano? Será que a gente consegue fazer a criação de um humano? Ou será que você usa todas as matérias que já existem, que é um óvulo, que é um sêmen, que é, né? Você já existe, e você então só constrói aquilo. Então é um princípio que ele coloca aqui. Aí ele fala assim, ó, o caos é simbolicamente associado ao feminino. E aí ele vai falar que o caos é feminino e a ordem é masculina. Ele coloca isso num sentido de criação, de que a partir dessa estabilidade, então o masculino é o estável, é o que equilibra, que é aquela situação ali de estar no jardim era o que estava quieto e a Eva que vem. Então, o que nós podemos fazer? Tá lá, né? Aí depois tem que conversar com Deus, mas tá ali, que foi ela que trouxe a situação. Então, o feminino é simbolizado por essa questão, mas não só nessa questão do caos, mas do caos negativo, mas também dele como o up, né, aquela que te põe para frente, aquela coisa. A gente vê várias pessoas, você fala, né, da Dani, o Leslie fala bastante de mim, eu vi outro dia o Paulo Musi falando da esposa dele. Tem muita gente que fala, cara, se não fosse a minha esposa a me movimentar, a trazer essa coisa para minha vida, eu estava muito ali de boa, né? Que é a questão da estabilidade. Então, essa questão do feminino é por causa dessa mulher que gera vida. A gravidez é uma situação super complicada para a mulher, depois o nascimento de uma pessoa de dentro dela, a criação da mulher. Então ele coloca, ele muito bonito, e as pessoas, você sabe que tem maior crítica dele, né, a respeito disso, dele ter colocado o feminino como caos e o masculino como ordem, e não tem nada a ver. Daqui que começam a falar que ele é patriarcal, que ele defende o homem. Não é desse fundamento. É do fundamento bíblico. É que eu acho que com os movimentos hoje de feminismo, de empoderamento, sim, está certo, as mulheres têm que ter tem que ser igualitário em tudo, isso é óbvio. Só que o que está na Bíblia, né, e é o que ele pontuou no livro dele, o como que isso veio passado pra gente, como que está, né, vamos dizer, escrito no nosso Gênesis também, né, no nosso Gênesis. Então a mulher tem esse poder de caos, com essa visão, vamos dizer assim, negativa em um ponto, mas ao mesmo tempo ela é todo o movimento. É o inesperado que traz a luz, que traz a vida, que movimenta, né, a vida, né? Então ele fala muito sobre essa questão da mulher com a natureza. A mulher que é o centro de tudo. Sim. De tudo. Então se eu for parar para analisar em números, né? Toda mulher, é ela que escolhe o parceiro. Sim. É a mulher que é o centro de tudo. E você vê, por exemplo, lá né, aproveitando o período da Copa, né, por exemplo, lá nos países orientais, onde a mulher ela é muito subjugada, onde ela é muito, olha como há uma ordem militarizada, né? Há uma coisa assim, ditatorial no sentido mesmo, né? Na China, em todos os lugares onde oprime essa mulher, né? Onde coloca causas, né? Entre paredes, assim, fala, não, tem que ter a ordem. Então, e você vê também onde só tem a mulher, mano, a mulher mandando, também não dá, é uma bagunça. Então, é o que você falou, não é um equilíbrio, não é você, muitas vezes, equilibrar, é você saber a hora de dosar a ordem dentro do caos e deixar muitas vezes o caos acontecer também, porque ele fala que o caos traz, né, as situações também traz crescimento. Então, muitas vezes a nossa proatividade também, ficar toda hora remediando o caos, também faz com que a gente protele alguns amadurecimentos. Tem algumas situações que elas precisam ser vividas, elas precisam ter um ciclo de começo, meio e fim. E é doloroso muitas vezes. E se a gente toda vez quiser remediar isso de uma maneira a colocar ordem, é meio que jogar as coisas debaixo do tapete, né? Lá na frente ele vai falar lá no outro livro, que se a gente chegar a fazer, ele fala que isso daí vira um dragão dentro do armário, né? Você foi colocando, você foi trazendo tanta coisa para debaixo do armário, foi deixando tudo tão harmônico, né? Não vamos brigar, não, os panos quentes, né? E daqui a pouco, quando você vê que o negócio tá um negócio gigante, porque as situações de caos, às vezes, elas precisam acontecer. E ser resolvidas. Porque se você parte do princípio, exatamente, de que Deus é o que dá as regras, né? Então, isso também, de certa forma, aconteceu porque estava na regra do jogo. Então, também isso precisa também ser considerado para que você amadureça
e comece a cuidar de si. Você está vendo como é que ele puxa? Ele vai trazendo a pessoa para dizer o seguinte, olha, tudo isso é para você entender que você precisa cuidar de você. Você não é essa pessoa que é descartada no mundo. Você não é essa pessoa que provoca o caos no mundo. No podcast que eu gravei com o pastor Edmar, ele conta uma fábula, um mito, não sei, cada um vê de uma forma, mas ele conta uma história de dois irmãos que eles nasceram num ambiente bem conturbado e onde um foi ser morador de rua e o outro foi empresário de sucesso. Ah lá, nossa. Então eu acho que mesmo DNA. Encaixa isso daí. A mesma situação aconteceu mesma com situação. Os dois e cada um percebeu e tomou uma decisão em cima daquilo. Sim. Ele fala, né? Ele parte dele, ele começa a dizer isso, né? Que a gente tem ali uma questão muito subjetiva com as nossas percepções, né? Cada um percebe o mundo da sua maneira, né? Ele vai falar isso e ele vai falar a respeito de nós não nos tratarmos como inimigo, né? Ele vai dizer, ok, você tem uma história difícil, você é uma pessoa difícil, você é uma pessoa que realmente tem situações de pobreza espiritual, pobreza moral, pobreza... a gente tem momentos horrorosos, mas ainda assim você não é essa pessoa que é o caos do mundo. Ainda que a comunicação do mundo fale para você que você é o causador do problema do aquecimento global, que você é o causador da falta de água no mundo, não é você. Talvez é toda uma humanidade vivendo de uma maneira inadequada, mas isso não é uma conta sua para você trazer isso no pessoal. Porque as pessoas não aguentam carregar esse fardo, né, o Bruno? Então parece que é até meio proposital. É aí que ele começa a pegar, né, nas pessoas. Que ele diz, viu, é proposital você autodepreciar as pessoas desse jeito para que as pessoas se abandonem e você seja o fornecedor do remédio, daquilo, e você então sustente essa pessoa totalmente fraca para que ela entenda que ela nasceu para morrer. Entende? Ele começa a provocar no sentido de que as pessoas que estão hoje talvez tomando conta dessa economia mundial estejam articulando para que as pessoas se sintam realmente o problema do mundo. Então ele provoca essas pessoas nesse sentido. Não, você foi feito para ser o centro do universo. O centro do mundo foi feito para você. Foi criado um lugar para você. Esse lugar físico não existe, mas existe um lugar espiritual, existe um lugar metafísico. Ele até vai falar uma hora que é muito bonito. Ele fala assim, eu não sei nem como te dizer que isso, eu nem sei nem como te explicar exatamente o que eu falei, que isso não existe, porque eu não consigo nem continuar essa conversa com você sem você entender que esse lugar existe, né? Onde você pode encontrar essa presença metafísica, religiosa, de algo muito superior que dá ordem, que te coloca a ordem, ainda que você esteja no caos. E ele vai falar aqui, né, só completando essa frase, né, esse momento que ele fala muitas vezes, aqui ó, Maria, né, ele fala sobre Maria, é tão comumente mostrada na iconografia, segurando Cristo e a criança no ar, né? Assim, essa questão da gente levantar a criança muitas vezes para proteger dessa serpente que pegaria pelo pé. Então ele fala, tem muita coisa na comunicação humana que veio lá dessa questão do Éden mesmo. Então foi uma civilização sendo feita a partir de proteger, de cuidar, e que agora, com esses pensadores, com esses novos intelectuais, que eu disse aí os nomes, começa uma visão cientificista, materialista, de que a vida não é desse jeito. Então ele fala, lá atrás, essas pessoas, elas com certeza não teriam vez, porque lá atrás as coisas não funcionariam assim. As coisas eram passadas de geração em geração como uma pérola, um presente. Eu falo isso no meu livro. Hoje elas são consideradas por quê? Talvez essa organização mundial que faz com que as pessoas tenham essa percepção de que não são nada. Lá atrás não era assim que eles queriam as pessoas cada vez mais engajados religiosamente, na ordem, chegava até a ser muitas vezes exagerado, como a gente conhece histórias, né?
Então ele desenvolve isso dentro dessa questão para essa vulnerabilidade dessa expulsão não ser o caos. Ele trabalha, ele tenta trazer essa pessoa lá para o início e dizer, olha, você não foi feito, seu princípio não foi feito para um abandono de si. Ao contrário. É entender a importância do ser humano em si, né? Não, total. O quanto cada pessoa, cada ser é importante. Cada um tem o seu papel. E aí ele vai falar sobre o bem e o mal. Ele entra sobre. Ele vai falar sobre a sua figura do bem e do mal. Não, dentro disso. Ele fala, cada um tem o seu papel do bem e do mal. O bem e o mal tem essa via de acesso nas pessoas. Porque se você considera que há um fundamento ali no Éden, você falou, né, da árvore do conhecimento do bem e do mal, né, que você vai lá comer desse fruto, então você já tem o discernimento do que é bem e do que é mal. Então, se você tem o discernimento do que é bem e do que é o mal, e você pratica o mal, fica muito mais fácil para você se depreciar. Se você tem o discernimento do bem e do mal e você pratica o bem, fica muito mais fácil para você ter a ordem, você ter essa consciência da ordem dentro da sua vida. Então, na verdade, Bruno, tudo é uma questão de posicionamento de vida mesmo. E aí, quanto antes a gente tiver isso, melhor, que é o que ele fala, que muitas vezes as pessoas chegam até ele muito mal posicionadas. Né? E isso é um trabalho extra que ele tem ali, né? Que ele acaba até passando como uma pessoa de autoajuda, porque ele começa ali a tentar resgatar as pessoas dessa noção errada de que elas fazem parte de uma espiral do mal. Né? É tipo, você faz parte da espiral do mal. Bruno, você só faz coisa errada, toda hora você está fazendo uma coisa, toda hora você é corrigido naquilo, e tem uma hora que você fala, que bom vai ser se eu não estiver mais aqui daqui a um tempo. Eu já escutei isso, você já deve ter escutado isso. Nossa. Gente falar isso, entendeu? É triste, né? Então você percebe que é uma realidade onde você vai curar essa pessoa? Dando palavras de incentivo, falando para ela ir às vezes para uma igreja. Ele fala, sim, tem todos esses caminhos para provocar a centelha do divino aí dentro, né? Tem aí um negócio dentro de você que vai ativar o modo guardar a vida. Essa centelha, esse sopro divino aí não vai deixar esse lado teu ser dominado. Mas você tem que ter. Por isso que eu falo, quem não tem Deus, quem não tem essa coisa do cristianismo, onde que vai numa hora dessa? Eu não sei. Você sabe para onde vai? Não, sério. Para onde que essas pessoas podem buscar ajuda? Onde que elas vão? Eu acho Você que já conversou com tanta gente. Eu acho que é nesse momento assim que a gente entra muito no efeito manada ali, né? Então hoje as pessoas vivem ali, independente da religião, elas vão caindo em bolhas. Então a pessoa começa a viver só o pessimismo, o lado ruim, ver as coisas ruins. Então ela começa a potencializar aquilo ali. E se a pessoa não tem uma rede de apoio, se a pessoa não tem esse respiro, se não tem essa estrutura, às vezes em casa, ou um amigo, ou alguém, a pessoa se perde. Onde que daí a gente entra numa taxa de suicídio gigantesca. Pessoas que acabam perdendo trabalho, perdendo relacionamento, e é onde que entra, né, a ordem, o caos, e acaba bagunçando tudo, né? Resumindo, é isso. Sim. Acaba bagunçando tudo. Porque essa pessoa não tem essa rede de apoio. Porque é muito difícil você ver a pessoa quando está indo para baixo, a tendência dela é ir cada vez mais para baixo. Então tem que ter ali, né, a parada. Se você aprendeu, é o que ele fala, né? Se você aprende que você é a imagem e semelhança dele, quanto antes você aprende que você é a imagem e semelhança de Deus, mais você aprende que a sua palavra tem poder, porque ele coloca ordem no mundo através da palavra. Exatamente. Que o seu posicionamento de cuidar, né, de fazer gerar as coisas, então haja luz, haja isso, haja aquilo. E é muito louco, se você parar para analisar estudos bobos, assim, vamos dizer assim, comportamentais,
que a pessoa que se olha no espelho e sorri, como que isso... Tem ali um estudo de Harvard, né, que fala um monte de coisa, né, para você fazer. A pessoa que termina o dia tem esse senso de gratidão, ele fala sobre gratidão nesse capítulo. Então são coisas ali que, vamos dizer assim, que são fundamentais, mas que num todo, na hora que, vamos dizer assim, que o seu castelinho de carta pode ruir, é onde que dá uma segurada. Não, E é que faz crescer também. Então, por isso que eu te fiz essa pergunta. Como que faz, né? Pessoas assim que... Porque eu não consigo... quando eu... Assim, acabo que... ele fala isso em alguma... Na regra, nós vamos chegar lá, que quando você começa a fazer essa rede, né, ao seu redor, que é o que você disse, né? Essa questão de você se posicionar, de você... A questão da lagosta lá no primeiro capítulo. Então, você acaba andando, você tendo contato com mais pessoas que têm... Ele até fala no primeiro capítulo também, você começa a puxar para você pessoas que têm mais ou menos a mesma vibe, tem ali o mesmo estilo de vida, pessoas que veem a vida dessa mesma maneira. E aqui nesse capítulo ele mostra isso, ele mostra isso. Se você não tiver essa companhia, imagina se ali Eva, que os dois, né, o homem foi criado à imagem e semelhança de Deus, Eva vem de Adão, então se você não tem pessoas muito parecidas com você, numa situação como aquela poderia criar uma situação muito pior, que vai ser criada depois, ele vai falar, né, nesse livro sobre Abel e Caim, né? Vai falar a respeito do que aconteceu com os dois. Então, como é que chega naquele ponto de você ter uma morte ali entre dois irmãos? Como é que chega ao ponto de você ter pessoas tão próximas de você e tão diferentes? É a questão da visão da vida, a questão de entender as ordenanças, né? Caim entende a ordenança de um jeito, Abel entende do jeito certo, ele entende do jeito errado, né? Ele vai lá e cria a própria ordenança dele. Você vai lá ver, ele vai descrever isso, não está nesse capítulo, né? Mas ele vai... Ele vai falar disso depois, mais na frente, né? E é muito legal que o livro todo é conectado. Sim. Então, muito que a gente está falando agora, Sim. A gente já meio que aprendeu no capítulo 1. Tudo vem do 1. Por conectado. Isso que eu falei, porque tem que tirar, tem que ir lá buscar lá no primeiro capítulo. E a gente para analisar, só para a gente dar seguimento, que são pensamentos, vamos dizer assim, básicos, né? Sim. Então, como que isso vai nortear a sua vida? Sim. Literalmente... Ele fala exatamente isso agora, ó. Ele fala aqui, ó. Todas essas equações de imposição norteiam a sua vida para ser escravo ou tirano. Então, ou você tem uma situação de escravo ou tirano dentro dos extremos. E o que você não pode deixar acontecer é exatamente você não saber que você é vítima tanto da tirania quanto da escravidão. Mesmo você sendo tirano, você está sendo vítima da tirania que você aplica nas pessoas. E você sendo escravo, você também pode ser a vítima, porque você pode escravizar outro, porque você também quer fazer com outro aquilo que fizeram com você. Então, essa questão de você cuidar de si é também você cuidar das suas feridas, cuidar daquilo que também te fez mal, para que você também não seja alguém que replique aquilo, né? Que você seja alguém que passe o mal para frente ou passe o caos para frente. E ter autoconsciência disso, né? Ele fala, né? Ele usa exatamente essa palavra. De você ser autoconsciente e buscar a autoconsciência. Ele até fala, em algum momento aqui, ele fala que você procurar se maltratar e se torturar é você simplesmente abrir mão dessa autoconsciência. Você está fazendo algo com você onde você abre mão daquela centelha divina, daquele despertar que você deve ter ao se ver como pessoa. A partir do momento que você se vê como pessoa, você se entende como humano, como criatura. Então, disso aí você já tem que ter a consciência. Ele até fala ali em algum momento, né? Você não precisa pensar para respirar. Você respira. Mas em algumas vezes você é convidado a fazer meditação e a pessoa fala, respira, né? Aí você fala, nossa, respiro, né? Então, aí você está tendo consciência da respiração, mas você respira sem ter consciência. Então, nós também temos esse ímpeto divino de cuidar da gente sem que alguém diga que você tem que cuidar. De você se colocar como uma pessoa importante. Eu até coloquei nos meus stories esses dias, né? Você é insubstituível no sentido de que você é único. Então, se você cuida de você, você consegue cuidar de outra pessoa.
E aí vem o princípio de você ter consciência disso. Então, que triste que é quando se perde, né? Essa consciência, porque você tem que ir lá resgatar isso lá no começo. Você falou de perder, de consciência, e um outro dia eu vi um vídeo, daí o palestrante fala, né? Quantos sonhos estão enterrados, né? Aqui, daí mostra o cemitério. Lindo, bonito mesmo isso. Exatamente. Quantas coisas deixaram de ser construídas, porque todo ser humano tem um potencial gigantesco dentro de si. Só que muitas pessoas morrem sem conseguir conquistar seus sonhos. E algumas pessoas passam a vida, que eu acho que vamos dizer assim, que é o pior, que é não descobrir o seu propósito, não conseguir colocar em prática o porquê está aqui. Sim. Quantas aptidões cada ser humano tem dentro de si? Sim. E você vai passar a vida inteira sendo vítima? Ou culpando alguém por você não ter conseguido, né, praticar alguma coisa? Até quando, né? Ele fala aqui, né, no encerramento aqui do livro, ele fala assim, né, que quando você descobre isso, que você percebe que cuidar de si traz para você esse bem-estar, né, que é isso que você está dizendo, essa questão de você realmente ter um propósito de vida, você chega à seguinte conclusão, né? Qual carreira me desafiaria e me tornaria produtivo e prestativo, de modo que eu pudesse carregar a minha parte do fardo e aproveitar as consequências? O que eu deveria estar fazendo quando tenho uma certa liberdade para melhorar minha saúde? Você precisa saber onde você está para começar a querer fazer esse percurso. Ele fala, você começa a falar assim, nossa, onde eu poderia chegar, hein, se eu tivesse feito tal coisa, se eu realmente me deixar, né, me valorizar, me respeitar, me dar o devido respeito que eu mereço, que a questão aqui é, né, respeite a você como você respeita o outro, né, cuide de você como você cuidaria do outro, onde eu poderia chegar, né? Então ele provoca a pessoa a esse sentimento, né? Você precisa saber aonde está indo para que limite a extensão do caos que você deixou na sua vida, para reestruturar a ordem e trazer a força divina de esperança para o mundo. Então, você tem que saber até que ponto o caos tomou conta da sua vida para você reestruturar e ordenar de novo dentro desse princípio que ele coloca da religião. E, por fim, ele coloca, não subestime o seu poder de visão e direção. O poder de divisão e direção foi dado para a gente muito antes. A gente, lá no princípio da formação do homem, a gente já tinha um poder de direção e não se perdia ali no jardim, né? Direção e visão. São forças irresistíveis que podem transformar o que aparenta ser obstáculos intransponíveis em caminhos transitáveis e oportunidades em potencial. Então, a sua capacidade de visão, de propósito, de vida é infinitamente maior do que o caos, porque é o princípio. Então, ele bate muito nessa tecla, né? E aí ele volta aqui e fala aqui, ó, volte a ser uma pessoa, né? Volte a ser alguém de confiança sincera em si, que aprendeu uma vez mais a caminhar com Deus no jardim. Eu falei, que coisa mais linda, gente, porque assim, uma vez mais, né? Então, assim, fui expulso, fiz a cagada, né? Comi, se eu não comi, aí ele vai falar, né, ali, né? Tem um momento engraçado ali atrás que ele fala que a Eva, o primeiro momento onde Deus chama a atenção do homem, ele fala que a culpa é da mulher, né? Então, o primeiro momento já é, o princípio já é o homem já colocar a culpa na mulher nesse sentido, né? Tipo, o que você fez, Adão? Não, mas foi ela que mandou eu fazer. Eu acho que essas últimas páginas vêm com duas frases aí super fortes, lindas, né? Que é o resumo aí do capítulo. Eu queria te perguntar, tipo, você é uma pessoa que super lê, estuda, continua estudando. Quando você começou a ler o livro, quando você finalizou isso daí, como que isso mexeu com você? Eu fui procurar saber, de fato, no meio, assim, perto daqui, eu fui procurar saber muito da vida dele, porque para mim estava claro que ele era um cristão. Falei, eu acho que ele está sendo perseguido porque ele se posiciona como cristão. E aí eu fui ver que ele, na verdade, era uma pessoa, ele era meio que ateu, agnóstico, não sei, e aí ele começa ele estuda tanto, é mais ou menos igual Augusto Cury, né?
O Augusto fala que ele queria tanto provar que a personalidade de Jesus era falsa, que não era, que ele era Deus, que ele estudou tanto que ele se converteu, porque ele falou, não é possível, né? E é mais ou menos o que aconteceu aqui. Então, quando eu comecei a ler e comecei a entender que ele, na verdade, estava resgatando questões. São pessoas muito inteligentes, né? Ele, Augusto, pessoas que, assim, você fala, gente, a pessoa ela vai lá buscar dentro do consultório, porque eu tenho muito respeito por essas pessoas que tratam as pessoas, psiquiatras, psicólogo do nível dele, porque a última pessoa que essas pessoas procuram são esses profissionais, né, Bruna? A pessoa está ali muito desanimada da vida quando ela chega lá. Então, um cara desse dá uma solução para eles através da Bíblia, né, entendendo, fazendo eles entender que o princípio da vida deles está antes de tudo, eles se entenderem como isso me encantou nele, assim. Aí eu fui entendendo, né, tudo que tinha acontecido na vida dele. E por isso que quando a gente falou, né, de quais livros a gente ia falar, eu te falei que eu tinha lido tanto livro, você falou por onde a gente deveria começar, né? E você mesmo falou, quando eu li esse livro, eu fiquei encantado, né? Você Sim, falou, mexe, né? Porque traz muita você começa a reflexão, né? ter uma reflexão e ter ver uma visão ali, tipo, poxa, que eu tô fazendo até aqui e como que vai ser daqui pra cá, né? Sim. Então ele pontua bastante coisa e eu acho que daí pra frente o negócio vai só aprofundando. Só. Alguma consideração final? Não, ó, ele só fala aqui no finalzinho. Você deve determinar aonde está indo para que possa negociar em seu favor, de modo que não acabe cheio de ressentimento, vingança e crueldade. Você tem que articular os próprios princípios para que se defenda daqueles que querem tirar vantagens indevidas de você, para que esteja confiante e seguro enquanto trabalha e se diverte. Você deve se disciplinar cuidadosamente, deve manter as promessas que faz a si mesmo e recompensar-se de modo a confiar em si e se motivar. Você precisa determinar como agir consigo para que tenha mais chances de se tornar e permanecer sendo uma boa pessoa. Seria bom fazer do mundo um lugar melhor. O céu, afinal de contas, não chegará por conta própria. Teremos que trabalhar para torná-lo real e nos fortalecer, para que possamos resistir aos caos e a espada flamegerante do julgamento de Deus usados para impedir a nossa entrada. Então, quer dizer, ele fala assim, se você tiver posicionado, apto, você vai conseguir andar do jardim para lá. Né? Do jardim onde você foi expulso para lá, de uma maneira cuidadosa, né? Cuide de você. Para o jardim você não vai voltar mais, para essa questão de ordem, né? Mas a gente pode fazer o céu. Deixa aí o resumo para a pessoa que quer vencer na vida. Muito legal. É só escrever. É só ler e escrever. Isso na parede, ler todo dia e colocar em prática. É isso, Bruno. Muito obrigado, viu? Nossa, obrigada a você, mais uma vez, né? Só tenho a agradecer. Deixa sua rede social. É Fabi Pinhata. Meu livro, eu vou trazer meu livro a próxima vez pra gente. Fico toda hora falando dele. Tem que trazer. Gente, só tenho a agradecer a vocês que assistiram o podcast ou ouviram pelo Spotify completo. A gente está muito feliz de vocês estarem prestigiando. Espero que vocês realmente estejam anotando aí tudo, coloquem em prática. Leiam o livro, acho que vai ser legal. Revisitem esse episódio, vai ajudar bastante vocês também ter uma interpretação do livro. Sim. Só tenho a agradecer também ao nosso parceiro que nos apoia aqui no podcast, HCred, que é uma empresa que ajuda inúmeras pessoas com crédito para empresas. Então, se você quer abrir uma empresa ou se você tem uma empresa e quer expandir, a HCred é uma opção. Tem mais de 2.000 lojas já espalhadas pelo Brasil e tudo começou aqui em Avaré. Então, muito obrigado pela HCred que nos apoia o Dream Podcast. O último recadinho, prometo, não sai daqui. Mas para você que quer produzir um podcast, se você tem uma empresa, quer expandir seu negócio, quer conversar melhor com seus clientes, pacientes, etc., fica o meu convite para vocês conhecerem uma produtora de audiovisual que é especializada nesse tipo de conteúdo. Então, tudo que vocês precisarem, que seja de foto e vídeo, a Cena produtora audiovisual consegue atender vocês. Então, se você quer produzir um vídeo legal para o seu Reels,
para sua empresa, seus stories, essa empresa, cena, produtora audiovisual, consegue atender vocês. Vai para seu arroba aqui na tela e fica o meu convite para vocês. E o último convite, se inscreve aqui no nosso canal, compartilhe com seus amigos. Vai aparecer meu Instagram aqui também, o Bruno Loureiro. Eu posto um pouquinho da minha vida pessoal, muito dos meus trabalhos também. É isso, galera. Até o próximo episódio. Tem mais 9 programas pela frente, 10 programas pela frente. Então a gente vai fazer uma playlist aqui com tudo para vocês irem acompanhando. Até o próximo programa. Valeu e tchau, tchau. Tchau.